Beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão especial envolvendo um conteúdo muito cobrado em provas, Olimpíadas, vestibulares, que é a nossa geometria analítica. Então vem comigo, acompanhe as resoluções do começo ao fim, porque na aula do Keison eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então venha conferir essa revisão, galera. Beleza? Então a primeira questão diz o seguinte: considere o triângulo ABC, onde A 2, 3, B 6, 9 e C 8, 3 representam as coordenadas dos seus vértices no plano cartesiano. Se M é o ponto médio de AB, determine a medida de MC. Beleza? Então, para efeito de ilustração, nós vamos considerar um triângulo qualquer. E aí eu vou ter aqui, ó, C, 8, 3. Vou considerar aqui, ó, o A, 2, 3. E o B, 6 e 9. Tranquilo? Como a questão fala que M é ponto médio de AB, então nós vamos ter aqui, ó, o ponto M com coordenadas XM e YM, ok? E como é que você vai calcular o XM e o YM? Da seguinte forma, ó, o XM vai ser o XA mais o X do B sobre 2. Ah, professor, é só a média aritmética? Isso mesmo, ó. Então, ó, 2 mais 6 sobre 2. Fica 8 por 2, 4. E com relação ao Y médio, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter, ó, o Y do A mais o Y do B, tudo sobre 2. E com isso vai ficar 3 mais 9 sobre 2. 12 por 2, 6. Dessa maneira, o ponto médio tem coordenadas 4 e 6. Aí vem a melhor parte, ó, calcular a distância de C para M, ou seja, ele quer o tamanho da mediana, porque a mediana em um triângulo, ela sai do vértice e toca a metade do lado oposto. Então, nós vamos calcular a distância de C para M, ó. Então, a medida de MC é a distância de C para M, ou seja, raiz quadrada da variação de x ao quadrado somado com a variaçãozinha de y também ao quadrado. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Distância de C para M, ou de M para C, representa a mesma coisa. A variaçãozinha de x, ó, eu posso escrever 8 menos 4 ou 4 menos 8. Então, vou colocar, ó, 8 menos 4 ao quadrado, mais, ó, 6 menos 3 ao quadrado. Com isso, eu tenho que a distância de C para M, ó, vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí fica sendo, ó, 16 mais 9, 25, que por sua vez igual a 5, ó. Tranquilo? Então vamos lá. É só o começo. Sucesso total. Vamos para a próxima. Na segunda questão, considere os pontos A, 7, 4 e B, 2 e menos 8. Calcule a distância entre eles. Então é uma questão bem tranquila. Com certeza vocês fazem numa boa, porque a distância entre dois pontos, basta lembrar que é a raiz quadrada da variação de x quadrado, tá bom? Beleza? Mas a variação de y ao quadrado, ó. Tranquilidade total, né, ó? Muito bem. Professor, eu estava pensando,
Como é que eu vou fazer essa variação? Pois bem, eu posso pegar 7 menos 2, ou 2 menos 7, sim. Por que que eu posso fazer isso, professor? Porque, ó, a ordem não vai alterar o resultado, porque ao quadrado fica positivo, né? Então, ó, 7 menos 2. E na outra condição, eu vou colocar, ó, 4 mais 8. Olha aí as coisas melhorando, ó. Então, a distância de A para B fica sendo, ó, a raiz quadrada de quem, ó? 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, ó. Então, a distância de A para B vai ficar, ó, 25 mais 144, distância de A para B, 160, raiz de 169, que por sua vez é 13, ó. 13 unidades de comprimento. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Sucesso total! Terceira questão, olha só. Determine a área do triângulo determinado pelos pontos A, menos 2 e 3, B, 5 menos 2 e C, menos 2 e menos 4. Tranquilo? Muito bem. Para você calcular a área desse triângulo, você vai ter, ó, o módulo do determinante sobre 2. Ah, professor, tô lembrando, ó. Muito bem, então aqui, ó, positivo e na volta, ó, negativo. Então, qual é a ideia? Nós vamos pegar os 3 pontos, né, que são os vértices, menos 2 e 3, 5 menos 2, menos 2 e menos 4, e repetir o primeiro ponto, ó. Feito isso, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Multiplica 4, né? Menos 2 multiplicado por menos 2, 4. Multiplica menos 20. Multiplica menos 6. Aí agora a volta, ó. 3 vezes 5, 15. Como tem a volta, menos 15. Esse produto, ó, dá mais 4, como tem a volta, menos 4. E esse produto tem, ó, fica 8, como tem a volta, menos 8. Então, o módulo, tudo sobre 2. Muito bem. Aí, feito isso, ó, eu posso, ó, tome buffo, ó, 4 com menos 4. E aí, em cima ficou, ó, menos 20 com menos 6, menos 26. Menos 26 com menos 15 dá menos 41. Menos 41 com menos 8 dá menos 49. Então, o módulo de menos 49 sobre 2. E aí você vai ter que o módulo fica positivo, 49 por 2, é a mesma coisa de 24,5 unidade de área. Tá bom? Muito bem, ó. Sucesso total. Show! Questão de número 4. No plano cartesiano, M44, N95 e P60 são os pontos médios, respectivamente, dos lados AB, AC, AB, BC e AC de um triângulo ABC. Determine a abscissa do vértice C. Tranquilo? Então, ó, nós vamos ilustrar aqui, ó, um triângulo qualquer. Aí eu vou chamar aqui, ó, de A, coordenadas x1, y1, B, ó, coordenadas x2, y2 e C, coordenadas x3, y3. De acordo com o enunciado, ele diz que M é ponto médio de AB, ó. Então, ó, o M44, o N é ponto médio de BC, ó, ou seja, 9 e 5, e o P é ponto médio de AC, ó, 6 e 0. Beleza? Muito bem.
Feito isso, o que é que nós vamos pensar nesse momento, né? Nós vamos considerar o seguinte: a questão pede a abscissa do vértice C, ou seja, a questão está preocupada em encontrar, ó, o valor do x3, que é a abscissa do C. Ah, então eu vou usar pontos médios. Veja bem, eu vou pegar, ó, x1 mais x2, ó, tudo sobre 2 igual a 4. Portanto, o x1 mais o x2 é igual a 8. Da mesma forma, eu posso dizer que x2 mais x3, tudo sobre 2, é igual a 9. Então, x2 mais x3 é igual a 18. E, finalmente, x1 mais x3, tudo sobre 2, é igual a 6. E aí eu tenho que x1 mais x3 é igual a 12. Perceba que eu tenho aqui, ó, um sistema em que fica muito claro aplicar adição, ó. Se eu somar tudo, eu vou ter o x1 duas vezes, olha só, o x2 duas vezes e o x3 duas vezes. Então, como cada uma delas aparece duas vezes, então eu vou colocar o 2 em evidência, ó. Então, 2 que multiplica quem, ó? x1 mais x2 mais x3, tudo isso é igual a 38. Simplificando por 2, x1 mais x2 mais x3, 19. Oh, beleza, ó. A questão pede o x3. Como eu já sei que o x1 mais o x2, ó, vale 8, e aí eu garanto que o x3 vai ser, ó, 19 menos 8, que é igual a 11. E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Então, ter cuidado que não precisa achar todas as coordenadas. Você vai focar no que a questão está pedindo, tá? Para não fazer conta a mais desnecessária, beleza? Muito bem, vamos para a próxima. Sucesso total! Questão de número 5. Calcule a distância entre os pontos A, menos 10, 2 e B, 14 e 12. Beleza. Então, inicialmente, ó, vamos pegar a fórmulazinha, ó, distância de A para B, que fica sendo, ó, a raiz quadrada da variação de x ao quadrado, somado com a variação de y ao quadrado. Ó. Beleza? Poxa, que legal, professor. Tranquilidade até agora. Essas 5 questões aí tá muito claro para mim e com certeza eu vou arrebentar nessa prova. É isso, gente. Vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Sucesso total, ó. Então aqui vai ficar, ó. Eu posso colocar tanto menos 10 com menos 14 ou 14 mais 10, ó, ao quadrado. E aqui vai ficar ou 2 menos 12 ou 12 menos 2. Então, ó, 12 menos 2 ao quadrado. Então, a distância de A para B vai ser, ó, nós vamos ter 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. E aí, 24 ao quadrado fica 576. Mas 10 ao quadrado, 100, ó. Então, vai ficar a raiz quadrada de 676, que por sua vez igual a 26, ó, unidade de comprimento. Beleza? E com isso eu finalizo mais uma questão. Vamos para a próxima. Sucesso total! Questão de número 6. Seja ABC um triângulo com vértices nos pontos A, 2, 7, B, 4, 3 e C, menos 1 e 2. Determine seu
baricentro. Lembrar que o baricentro é o ponto de encontro das medianas, que é justamente o ponto G do triângulo, não é verdade? Ó, então eu posso ter aqui, ó, A, B e C, ó. E nesse momento eu traço as três medianas, ó. A que sai de A, a que sai de B, ó. E a que sai de C, ó. E esse pontinho aqui, ele tem coordenadas, ó, X, G, Y, G. Ah, professor, tô lembrando, ó. O senhor falava assim, né? É a média aritmética. Muito bem, gente, ó. X1 mais X2 mais X3, tudo sobre 3. E o YG, mesmo procedimento. Y1 mais Y2 mais Y3, tudo sobre 3, ó. E aí, substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó. 2 mais 4 menos 1 sobre 3, ó. Então, vai ficar 6 menos 1, 5 terços, ó. Como a divisão não dá exata, podemos deixar assim, tá bom? O próximo, 7 mais 3 mais 2, tudo sobre 3, ó. Vai ficar 12 por 3, 4. Conclusão, baricentro, ó, vai ter coordenadas 5 terços e 4. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Sucesso total. Ou revisão top, galera. Beleza. Questão de número 7. Sejam A, menos 3, 3. B, 3 e 1. C, 5 menos 3. E D, menos 1, menos 2. Vértices de um quadrilátero convexo. Calcule a soma de suas diagonais. Então, você pode, caso queira, ó, você pode pegar o plano cartesiano, ó, só para título de orientação, e representar os pontos no plano, ó. Tudo bem? Mas aí, caso você não queira fazer assim, você também fica à vontade de só desenhar um quadrilátero convexo e aplicar as distâncias entre vértices opostos, beleza? Então vamos ver aqui essa primeira situação, ó. Nós temos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui, ó, 1, 2, 3, ó. Então o ponto, ó, menos 3 e 3, ó, vai estar aqui, ó. Ponto A. O B, 3 e 1, ó. 1, 2, 3, ó. 3 e 1, ó. Então tá aqui, ó. O ponto B, ó. Ok? O C, 5. Então 4, 5, ó. E menos 3, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, ó. E D, menos 1 e menos 2, ó. Então aqui é C, ó. Então você tem isso aqui, ó. Então as diagonais passam a ser a distância, ó. Olha só que bacana, ó. Passa a ser a distância de quem, ó? De BD, que eu vou chamar aqui de diagonal 1, ó. Diagonal 1 é igual a distância de B para D, ó. Então fica raiz quadrada, ó,
de quem? Da variação de x ao quadrado com a variação de y ao quadrado. Então, de B para D, ó, 3 menos 1. Então, vai ficar 3 mais 1 e 1 mais 2. Olha só. Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que por sua vez, ó, vai ser raiz quadrada de 16 mais 9, que dá raiz quadrada de 25, que por sua vez é 5, ó. Beleza? E agora, a outra diagonal, ó, vai ser a distância de quem, ó? De A para C, ó. Então, diagonal 2 é a distância de A para C. Então, vamos usar a raiz quadrada, ó, de A para C, ó, 5 mais 3, né? Ou menos 3 menos 5. Porque eu pego o x do C menos o x do A. Como o x do A é negativo, é menos com menos mais. Tranquilo? Mais, ó. Aí a variação de y, ó. Eu posso pegar o y do A, que é 3, menos o y do C, que é menos 3. Aí fica positivo. 3 mais 3. Professor, como é fácil. Muito bem, ó. Então vai ficar 8, raiz quadrada de 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Então fica 64 mais 36, ó. Que por sua vez é a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Olha só, para concluir a questão, ele pede a soma das diagonais, ó, D1 mais D2. Então vai ficar 5 mais 10, que é igual a 15 de comprimento. Beleza? Muito bem, sucesso total. Vamos para a próxima. Questão de número 8. Calcule a área do triângulo de vértices A, 7, 2, B, 4 e 1, C, menos 1 e 5. Beleza? Então, ó, outra questãozinha com aplicaçãozinha da fórmula, né? Então, você vai pegar o módulo do determinante sobre 2. E aí, lembrar quem vem no sentido da diagonal principal, né? Ó, positivo voltando, negativo, tá bom? Pois bem, pegamos os pontos, ó, que são os vértices, 7 e 2. Depois, 4, 1, menos 1 e 5. Aí repete sempre o primeiro ponto. Então aqui vai ficar, ó, módulo de... Aí vamos aos produtos, ó. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 5, ó, 20. Menos 1 vezes 2, ó, menos 2. Aí a volta, 2 vezes 4, 8. Como tem o menos da volta, menos 8. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Com o menos da volta, fica 1. E 7 vezes 5, 35. Então, menos 35. Então, fechou aqui o módulo. Tudo sobre 2. E aí vem a parte final, né? Então, você vai ter, ó, 7 com 20, 27. 27 menos 2, 25. 25 menos 8, 17. 17 mais 1, 18. 18 menos 35 vai ficar menos 17. Então, módulo de menos 17, tudo sobre 2. Então, fica 17 por 2, que dá igual a 8,5 UA, unidade de área. Beleza? Então, é uma questão bem tranquila, né? Aí, uma outra maneira que as pessoas também gostam de fazer é pegar base vezes altura sobre 2. Só que aí vai ter um certo trabalho, porque eu tenho que calcular a distância entre dois pontos. Aí depois calcular a distância do ponto à reta para achar a altura. E aí é um pouquinho mais complexo. Então essa fórmula aqui é mais flexível, que é imediata, tá bom? Beleza? Sucesso total. Vamos para a próxima. Questão de número 9, olha só. Calcule o comprimento da poligonal ABCD formado na figura abaixo. Beleza, ó. Então, vamos calcular, ó,
o tamanho dessa poligonal ABCD. Então é só calcular as distâncias, né, ó, e somar. Então, primeiro a distância de A para B, depois a distância de B para C e a distância de C para D, ó. Então nós vamos colocar aqui a raiz quadrada da variação de x quadrado, né, ó, com a de y, ou seja, a fórmula 3 vezes, ó. Muito bem, ó. E aí, dessa maneira, o que é que nós vamos fazer, ó? Olha para o ponto A e B, ó. Então você vai pegar a variação de x, 1 menos 2, então fica 1 mais 2. E a variação de y, eu posso pegar, ó, menos 3 com mais 8. Menos 3 mais 8. Então aqui eu vou ter o quê, ó? 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 9. 3 ao quadrado, 9. Com mais 5 ao quadrado, 25. Então 9 mais 25. Então raiz de 34. Veja que 34, o máximo que eu posso fazer é colocar em produto. 2 vezes 17. Como eles são primos, né, entre si, 2 e o 17, então não vou a lugar nenhum. Então eu paro por aqui, tá bom? Aí agora vamos para o BC. BC, então vai ficar o quê, ó? 2 mais 2. E aqui, ó, 4 mais 3, ó. Então a variação de x, que é 2 do C menos o menos 2 do B, ficou positivo. E o 4, que é o y do C, com o menos 3, que é o y do B, ficou mais 3. Beleza. Então aqui você vai ter, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então aqui vai ficar, ó, 16, raiz quadrada de 16 mais 49, que é a raiz de 65. E finalmente nós vamos ter, ó, variação de x dos pontos C e D, ó. Eu vou pegar 2 mais 6 e 7 menos 4. Beleza, ó. Então aqui vai ficar o quê, ó? 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, 64, raiz quadrada de 64 mais 9, que por sua vez, ó, raiz quadrada de 73. Então, se eu pegar a distância de AB mais a distância de BC mais a distância de C para D, eu vou ter, ó, raiz quadrada de 34 mais a raiz quadrada de 65 mais a raiz quadrada de 73, ó. Beleza? Finalizando a questão. E aí não podemos fazer mais nada porque nós temos raiz quadrada de números diferentes. Beleza? Muito bem. Sucesso total. Vamos para a próxima. Questão de número 10. Olha só. No plano cartesiano, o ponto A, 4, 2, é o extremo de um segmento. E o ponto M, 6 e 8, é o médio. Determine as coordenadas do ponto B. Então, diante do enunciado, ó, nós temos isso aqui, ó. O ponto A, 4, 2. O ponto médio, ó, que ele disse que é 6 e 8. E o ponto B é o que eu quero, ó. Então, eu posso pensar o seguinte, ó. Se o M é médio, a variação de A para M e de M para B tem que ser a mesma, né? O aumento, ó. Então, veja bem. Se eu pegar aqui, ó, de 4 para 6, ó, olhando só para a abscissa do A e do M, ó. De 4 para 6, aumentou 2. Então, ó, desse valor para esse, ó, aumentou 2. Então, desse valor para esse, também tem que aumentar 2. Então, 6 mais 2, 8. E aqui, ó, com relação ao Y,
o aumento foi de 6, ó. Então, se aumentou 6 aqui, aqui também vai ter que aumentar 6. Então, 14. Então, o ponto é 8 e 14. Professor, eu quero pela fórmula. Beleza. Então, o que eu faço? Ó? X médio é o quê? É x1 mais x2 sobre 2. Então, é só dizer, ó, o x médio é 6. O x1 é 4. O x2 é o x, ó. Tudo sobre 2, ó. Multiplica, que é como se tivesse ó. Faz o cruz credo. 12 é igual a 4 mais x, ó. Então, x, 12 menos 4, ó. 8. E para achar o y, o mesmo esqueminha, ó. Y médio é o y1 mais o y2 sobre 2. Então, o y médio é 8. Aí o y1 é 2, mais o y2 que faz o papel o y. E aqui, ó, subtende que seja 1. Então, 16 é igual a 2 mais y. Então, quem é y? 16 menos 2, 14. Ó. Então, o ponto B tem coordenadas 8 e 14. Ó. Mas você observa que na lógica, né, ó, se ele der um extremo e o ponto médio, fica fácil de fazer a continha aqui, né, ó, no comecinho. Beleza? Vamos para a próxima. Sucesso total, hein? Show! 11ª questão. Determine o valor da área do quadrado ABCD de vértices A, menos 2, 9, B, 4, 6, C, 1, 0 e D, menos 5 e 3. Beleza? Então, para ilustrar, eu posso fazer aqui, ó, só mesmo a título de representação, beleza? Ó. Então, vamos supor que você tem um quadrado ABCD. Pronto, só mera ilustração. E aí ele está pedindo a área. Então, vamos fazer o seguinte, ó, considerando aqui que seja A, ó, menos 2 e 9, B, 4, 6, C, 1 e 0 e D, menos 5 e 3. Tranquilo? E aí, como um quadrado tem uns 4 lados iguais, então tanto faz eu calcular a distância de A para B, de B para C, de C para D ou de D para A, que vai dar a mesma. Então, vamos lá. L, eu vou colocar aqui distância de A para B. E aí vai ficar, ó, raiz quadrada da variação de x quadrado. Então, vai ficar 4 menos 2, então 4 mais 2. E 9 menos 6. Então, o lado desse quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, fica, ó, 36 mais 9, fica a raiz quadrada de 45. Só que a área do quadrado é justamente lado ao quadrado. Ó. Então, se eu pegar a raiz quadrada de 45 e levar ao quadrado, ó, então me bufa a raiz com 2, né? Então, vai ficar, ó, 45 o A, unidade de área. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima. Questão de número 12. Vamos lá concluir essa belíssima revisão. E com certeza vocês vão se sair super bem nessa prova. Estou confiante nisso. Então vamos lá. 12ª questão. Considere os segmentos de retas AB e CD, onde A 0,8, B 2 e 10, C 4 e 6 e D 8 e 12. O segmento MN, determinado pelos pontos médios dos segmentos AB e CD, é dado pelos pontos M e N, pertencentes, respectivamente, a AB e a CD. Determine as coordenadas que correspondem a esses dois pontos. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar aqui, ó,
A, B, C e D, ó. Aqui é só mera ilustração, até porque eu não sei o tamanho de cada uma, né? Então, vou ilustrar aqui de acordo com o que foi dado, ó. Então, A, 0,8, B, 2,10, C, ó, 4,6 e D, 8,12. Beleza? Muito bem. A questão diz que M é o ponto médio de AB. E N é o ponto médio de CD. Beleza? Muito bem. Então, isso aqui, ó, é o segmento, ó, MN. E aí, para achar as coordenadas de M, basta somar o x do ponto A mais o x do ponto B sobre 2, o y do ponto A mais o y do ponto B sobre 2. E o N, do mesmo jeito, ó, pega o x de C mais o x do D sobre 2, pega o y de C mais o y de D sobre 2, ó. E aí o ponto M vai ter coordenadas, ó, 1, porque vai ficar 2 por 2, né? E 18 por 2, 9. E o ponto N, 8, 4, 12 por 2, 6. 6 com 12, 18 por 2, 9, ó. Então, ponto M, 1, 9 e N, 6 e 9. Tá bom? Então, com isso, eu finalizo essa revisão. Espero que todos tenham êxito nessa prova. Sucesso total. Esse é o meu desejo. Que aproveitem essa revisão passo a passo. Pausem o vídeo. Copie a questão. Tenta refazer. E aí você vai com certeza arrebentar nessa prova. Valeu? Um abraço forte e até o nosso próximo encontro. Sucesso total, galera. Show!